Ô, Felipe, vem cá, a polícia brasileira, essa resposta me parece óbvia, mas eu gostaria naturalmente de ouvi-lo, gostaria da sua visão. A polícia está preparada para diferenciar o usuário do traficante, que é o beabá da perseguição, né? Sim, sim. É a resposta mais complexa. Primeiro, vamos lá. No Brasil, o problema de drogas ele é totalmente vinculado à Secretaria de Segurança Pública. Tá? Quem cuida das drogas no Brasil é o contrário de Portugal. Portugal colocou isso para o Ministério da Saúde. No Brasil, quem cuida de droga, né, o SENAD, todos são do Ministério da Justiça, que passam aí para os estados, Secretaria de Segurança Pública. E ninguém tem treinamento nenhum, o policial não tem treinamento nenhum, como eu também não tenho, para questões de drogas. Né? E aí, assim, a gente tem que deixar uma coisa muito bem estabelecida aqui. O policial não percebe isso, ou alguns não percebem. O policial também é vítima dessa engrenagem. Porque o policial também morre. E a gente tem a polícia que mais morre no mundo, em virtude dessa guerra ignorante. O problema é que ele está na guerra. Então, para ele que está lá, e aí você for ler o relatório da CPI, das milícias lá do Rio, 2009, eu acho, enfim, lá que o Freixo era o relator, você vê os policiais do BOP falando, quem entra nessa guerra tem todos os seus conceitos de humanidade jogados no lixo. A pessoa está na guerra, é um inimigo. Tá? Quem está ali vendendo a droga é um inimigo. Enfim, o que acontece, André? Quem tem o primeiro contato com toda a situação, quem está dentro do contexto lá de quem está vendendo ou não, é o policial. Tá? E o depoimento do policial é o que vai ser levado para a delegacia. O delegado vai relatar o que o policial falou. Isso vai para o Ministério Público. O Ministério Público também está com a visão lá do que o policial interpretou daquela situação. Isso vai chegar para o julgador. O jogador também vai estar julgando com base no que o policial interpretou daquela situação. E outra coisa que é extremamente importante se dizer sobre as estatísticas criminais. Não é a estatística, isso também está naquele livro que eu mencionei dos acionistas do nada. Não é a estatística policial que cria a política de segurança. É a política de segurança que cria a estatística criminal. Tá? O que eu quero dizer com isso? Vamos sair aqui de Goiás. O tráfico esse é o exemplo que inclusive dá no livro dele. Eu não posso afirmar que na favela do Jacarezinho eu tenha mais tráfico de drogas que eu tenho em Jacarepaguá. Ou que em Copacabana se utilize menos drogas do que se utilize no Pavãozinho. Mas eu só vou prender as pessoas que estão no Pavãozinho. Por quê? Porque eu vou deslocar a minha polícia para lá. Quando eu desloco a minha polícia para lá, eu começo a criar estatística criminal. Repare, é a decisão política de onde eu vou atuar que eu vou criar a estatística criminal. Nos Estados Unidos, quando se criou, isso na década de 90, uma lei em que se criminalizava o crack com uma pena muito mais alta do que a da cocaína. Tá? Cocaína, droga de bacana, utilizada na boate, droga de Wall Street, droga mais cara. Quem vai usar, em princípio, era a classe A. Quando o crack chega, e crack e cocaína é a mesma droga. Exatamente a mesma droga. Ambos advêm do cloridrato de cocaína. Tá? E aí se descobriu, já tinha cocaína, se descobriu futuramente que se poderia fazer o crack. Retirando o sal, você fazia lá um composto, colocava fogo e você poderia fumar. O crack tem um procedimento muito mais fácil de elaboração, é muito mais barato, porque você enxerta veneno dentro dele, e ele começou a ganhar os guetos lá dos Estados Unidos. E aí se cria uma lei que a pena do crack é 100 vezes maior do que a pena da cocaína. É a mesma droga. Somente a forma de utilização é diferente. Ambas são cloridrato de cocaína, com sal. E aí, quando se cria essa lei, e aí o mais interessante ainda, porque os Estados Unidos também tem a população branca pobre, né? Quando se cria essa lei, o crack virou uma epidemia nos Estados Unidos na década de 80, 90. Tá? Depois parou, hoje é a metanfetamina. Depois de, 10 anos da lei,
só negros tinham sido presos em virtude do crack. E é comprovado estatisticamente que os brancos usavam mais crack e cocaína do que os negros. Então, o que eu faço? Eu desloco meu aparato policial para onde eu quero, e aí o índice a estatística criminal vai subir, porque as pessoas vão usar droga ali também. Só que onde eu não desloco meu aparato policial, que é o bairro do Bacana, lá não tem apreensão nenhuma. Enfim, o que eu estou querendo te responder, André? Ainda que o policial não entenda isso, né? E não é só o policial, é o juiz, é o promotor de justiça, é quem faz as políticas de segurança pública. Ainda que as pessoas não entendam isso, está todo mundo dentro de uma engrenagem extremamente racista e preconceituosa. Tá? Ah, porque lá tem muito tráfico. Lá não tem muito tráfico. Lá tem muito tráfico, como tem em outros lugares. Só que o meu deslocamento policial está todo lá. Os americanos sempre levaram muito a sério a quarta emenda americana, que é aquela questão de abordagem, de busca pessoal, também até no ingresso a domicílio. Porque, enfim, eles lembram muito da época que os Estados Unidos era colônia, e quando eles estavam tramando lá a guerra de independência, os ingleses entravam nas casas para saber o que estava acontecendo. Então, quando se cria a Constituição Americana, lá na quarta emenda, eles falam, ó, a casa é inviolável, busca pessoal, nada disso tem que acontecer, salvo fundadas suspeitas. A gente tem um artigo parecido aqui no Código de Processo Penal, artigo 244. E aí você começa a entender como isso funciona na prática. Tá? Eu só posso fazer uma abordagem pessoal se houver uma fundada suspeita. Tá? Eu acho que eu recebi denúncias aqui que o André está armado, ele ameaçou a ex-mulher dele, enfim, ele foi visto dando um tiro numa esquina. Pô, então, tem uma fundada suspeita, eu posso abordar o André e revistá-lo. Tá? A ideia da lei é essa. Quando se cria a política de guerra às drogas, a própria Suprema Corte Americana, que era muito resistente a isso, começou a relativizar essa questão da busca pessoal. E aí você começa a entender, isso está num livro muito interessante que se chama Nova Segregação, que é um livro da Michelle Alexander, que é uma advogada americana. Inclusive, esse livro foi a base para aquele documentário 13ª Emenda, que tem na Netflix, que é interessantíssimo também. A gente liberou os escravos para depois prendê-los. A gente fez isso aqui no Brasil também. E ela começa a analisar aqui, tá, qual que é esse tirocínio aí? Por que eu vou abordar determinada pessoa ou não? E aí você começa a ver assim, a pessoa está no aeroporto com uma mala muito pequena, é uma atitude suspeita. Então eu posso abordar. A pessoa está no aeroporto com uma mala muito grande, também é uma atitude suspeita. Então eu posso abordar. A pessoa está passando no trânsito com uma velocidade muito alta, é uma atitude suspeita. Eu posso abordar. A pessoa está no trânsito com uma velocidade muito baixa, aquém do que ela deveria estar, é uma atitude suspeita. Então eu posso abordar. A pessoa está muito certinha, ela está na velocidade correta e dando seta, também é uma atitude suspeita e eu posso abordar. O que funciona? O que eu quero dizer com isso? Se aborda o mexicano e o negro. Entendeu? Aqui no Brasil a gente vai abordar o favelado, preto e pobre. Sobre uma falsa justificativa de tirocínio ou de atitude suspeita. E vem cá, e numa audiência, quando você está falando com o policial que fez a apreensão, que deu o baculejo, que prendeu o sujeito, o que é que ele explica por atitude suspeita? O que vai chegar para mim, André, o que vai chegar para mim é o indivíduo que realmente foi encontrado alguma coisa. Né? Então, ao fundo, parece que está legitimada. Realmente, a atitude dele, a visão do policial estava correta porque o indivíduo foi apreendido. Foi encontrado uma arma com ele ou foi apreendido droga. O problema é a pessoa que não foi encontrado nada. Essa pessoa não vai na delegacia reclamar que foi abordada porque houve um excesso da autoridade policial ou da polícia militar. Então, o que chega é o que deu certo. Deu certo teoricamente. Atualmente, e aí eu acho que muito sensível ao que eu estou dizendo aqui hoje, os tribunais superiores, o STJ, por exemplo, já está entendendo o seguinte: ainda que a polícia ingresse na casa de alguém e encontre uma grande quantidade de droga, não só pelo fato de ter encontrado droga, está certo esse ingresso na residência. Entrou por quê?
Por que não poderia se tomar o procedimento correto de notificar o delegado de polícia, o delegado fazer um pedido para o juiz para ter o ingresso mediante mandado de busca e apreensão, para se investigar efetivamente? Isso está começando a acontecer. A gente vê isso por hora nos tribunais superiores. Tá? Eu estou decidindo dessa forma também, mas no que a gente chama de juiz de piso lá, no primeiro grau, que é onde está o grande fluxo, isso ainda não acontece. Sabe? É tráfico de drogas, é o que a gente chama de crime permanente, ele vai estar em flagrante, ele está com a droga lá, então aceita esse ingresso na residência.